No episódio de hoje, eu vou te explicar como que você faz para evitar atrasos no seu projeto. No vídeo de hoje eu vou falar de 4 coisas que influenciam, o mais frequente, né? Eu sei que tem outros fatores, mas 4 coisas que eu vejo acontecer frequentemente e que normalmente causa o atraso de um projeto. A primeira delas é o atraso por parte do cliente. Essa é a pior de todas, no meu ponto de vista, porque a gente não tem controle sobre ela. Então a gente acaba dependendo da outra pessoa responder naquele prazo que a gente quer. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que o cliente atrase o retorno deles. O cliente precisa saber exatamente como funciona a sua política de atraso, sua política de feedback. Não adianta só colocar no contrato. Como eu sempre falo para vocês aqui, a maioria dos clientes não lê o contrato. Então você precisa passar essa informação para o cliente sempre que possível e de maneira repetida certas vezes. Então, quando você está fazendo a reunião de apresentação da proposta, você pode tocar no assunto da questão dos atrasos e dos feedbacks. Quando você vai fazer a reunião de briefing, né? Se você é do tipo que faz reunião de briefing e não envia o briefing, você também pode falar para o cliente como que funciona essa questão do atraso, que cada atraso atrapalha o projeto ele pode ser paralisado. Então, essa política de atraso precisa ficar clara para o cliente, para ele entender que é preciso respeitar esses prazos para que o projeto consiga andar de acordo com o prazo que foi estipulado. Outra coisa que você pode fazer também, que eu vejo que muitas pessoas às vezes esquecem, ou até pessoas que mandam coisas para mim, me pedem uma coisa, mas não coloca até quando eu tenho que enviar aquela coisa para a pessoa. Então, falar para o cliente até que data ele tem que te retornar aquele feedback. Então, por exemplo, eu mandei uma apresentação de marca para o cliente, eu preciso que ele me dê o retorno. Ele tem 3 dias para me retornar, eu coloco lá. Cliente, por favor, me retornar até data tal. Eu coloco a data e entre parênteses qual é o dia, né? Para ele poder se tocar que é naquela mesma semana ainda, ou enfim, ele saber que dia da semana que cai. E ainda grifo em vermelho, geralmente, no próprio e-mail, para o cliente ver que tem um prazo ali que ele precisa cumprir. Essas coisas, esses lembretes, essas coisas pequenas que a gente às vezes acha que é besteira, são detalhes, mas o cliente percebe. Então, outra coisa, clientes esquecidos. Geralmente, quando você está conversando com o cliente, você percebe que ele é um pouco mais esquecido. Quando é um cliente mais organizado, às vezes eu deixo um pouco mais, né? Não fico mandando muito lembrete. Mas para cliente que eu percebo que tem uma tendência a esquecer as coisas, ou ele é muito corrido, às vezes eu mando um lembretezinho por e-mail, faltando um dia para entregar. Eu falo, olha, a entrega do seu feedback é amanhã e tal, passando só para te lembrar. Ou manda uma mensagem no WhatsApp avisando que tá chegando a entrega. São coisas que inicialmente você pode pensar assim, mas que coisa chata, tem que ficar mandando mensagem pro cliente, lembrando as coisas e tal. Lembra que eu falei que não são todos os clientes, mas isso mostra atenção para você. E o que é melhor, você mandar uma mensagem lembrando pro seu cliente hoje ou o seu projeto atrasar e você embananar toda a sua agenda. Então você tem que pensar nisso, né? É mais fácil você mandar um lembrete pro cliente e ele lembrar de te retornar e você conseguir seguir com o projeto dentro do cronograma que você estipulou. E abrindo um parêntese que é claro que pode acontecer dos clientes esquecerem, não são essas coisas que eu falei para vocês que vai impedir que o cliente atrase. Muitas vezes acontece realmente de atrasar e aí vocês podem apelar pela cláusula do contrato ou a cláusula de cancelamento, se for um atraso muito longo que vocês realmente não tem como continuar com o projeto. Vocês podem cancelar o projeto e não trabalhar mais com aquele cliente ou vocês podem refazer um orçamento para dar andamento àquele projeto. Ou vocês podem usar a cláusula de congelamento de projeto, que geralmente eu falo que é você congela aquele projeto e o cliente só vai poder retomar ele mediante disponibilidade da sua agenda. No vídeo de contrato, que eu expliquei quais cláusulas não podem faltar no seu contrato, eu falo sobre essa cláusula de congelamento. Se você quiser assistir, vou ver se eu deixo o card aqui. E aí você pode assistir e ver lá sobre como que funciona mais ou menos essa cláusula. O segundo erro mais comum é na estimativa de duração do projeto. Então, todos nós, quando vamos apresentar um projeto para o cliente ou quando vamos colocar um projeto lá no nosso sistema de gerenciamento, a gente estipula uma data de início e uma data de término. Porque vocês sabem, também são prestadores de serviço, a gente trabalha com a agenda. Então, a gente precisa ter rotatividade nesses projetos, senão isso causa prejuízo financeiro para a gente, porque a gente precisa que novos projetos entrem, né? Termine um e entre outro para a gente conseguir ganhar nosso dinheiro. Então, errar nessa estimativa é muito comum, principalmente para quem está começando, que não tem uma noção de quanto tempo leva para fazer cada coisa. Então, não se massacre, né? Se você estiver aí errando uma estimativa de projeto e você começou agora, porque isso é normal.
Você só vai aprender com o tempo, quanto tempo você leva para fazer certas coisas. E como vocês sabem, a gente trabalha com criatividade. Ainda assim, a gente tentando estipular algumas coisas, na criatividade, a gente precisa de uma certa liberdade para criar. E ainda assim acontece da gente errar uma estimativa de tempo para alguma coisa. Então, nesse caso, é importante pecar pelo excesso. Então, é sempre bom colocar um pouco a mais do que aquilo que você acha. Coloca uma folga. No início, eu colocava folgas um pouco grandes. É óbvio que isso vai impactar um pouco, porque depende do prazo que o cliente precisa daquele trabalho. Se o cliente estiver sem pressa, ótimo, você consegue colocar uma folga boa para que você consiga trabalhar com uma margem maior. Se o cliente está com um pouco mais de pressa, você não vai ter tanta liberdade assim para colocar essa margem maior. Mas, como eu falei, é sempre bom pecar pelo excesso. E se você terminar o projeto antes, você entrega antes para o cliente. Ele vai ficar feliz, porque você disse uma data e entregou em outra. Então, sempre tenta fazer isso. Você dá um prazo para o cliente, trabalha para entregar antes. Se não der, entrega na data que você combinou com o cliente. Um exercício interessante para você fazer para conseguir melhorar esse processo de estimar quanto tempo você vai levar para fazer cada coisa é você cronometrar quanto tempo você leva para fazer certos serviços. Então, quando você está começando, vamos supor que você é social media, você faz post para Instagram, você começa a cronometrar quanto tempo você leva para fazer um post todo, ele ficar prontinho ali, pronto, entregue para colocar para o cliente, ou então agendar para o cliente tudo isso. Quanto tempo você leva para fazer isso? No caso de identidade visual, quanto tempo você leva para montar um moodboard? Então, com a experiência, com o passar do tempo, a gente vai ganhando mais agilidade, porque a gente vai desenvolvendo processos, que eu sempre falo para vocês, e são coisas que se repetem, tá? A gente não precisa de liberdade o tempo todo, a gente só precisa de liberdade na parte criativa, que envolve a criação. Todo o resto a gente pode transformar em processos que se repetem, e isso facilita na hora da gente estipular quanto tempo a gente leva para fazer cada coisa. Outra coisa que ajuda muito nessa questão de você cronometrar o tempo, vai te ajudar a você ficar mais focado, porque você precisa cronometrar exatamente o tempo que você leva para fazer. Então você vai evitar ficar perdendo muito tempo, de se distraindo, abrindo e-mail, abrindo Instagram, essas coisas, porque você precisa saber exatamente aquele tempo realmente que você levou para fazer aquilo, sem essas distrações. O ideal é que seja sem essas distrações, porque a gente quer saber o tempo produtivo daquele projeto. Claro que quando a gente vai precificar um projeto, quando a gente vai considerar essas horas, a gente coloca o tempo de folga que eu falei, mas a gente precisa saber exatamente quanto tempo leva para fazer cada coisa, para você saber quantos projetos você consegue fazer por mês. Nesse caso do cronometrar, se você não gosta daquela sensação de um cronômetro rodando, alguma coisa nesse sentido, você pode trabalhar com blocos de tempo, né? Você estipula lá na sua agenda 2 horas para fazer isso, depois que você começa no horário que você colocou, depois você visualiza a hora que você terminou, e aí você ajusta o bloco do tempo ali, só para você saber quanto tempo você levou naquela tarefa. Mas geralmente esses cronômetros não incomodam tanto, né? Você pode trabalhar também com pomodoros, que são blocos de tempo de 25 minutos, né? Então você vai colocando 25, 25, 25 e depois no final você soma quantos de pomodoros deu para fazer aquela tarefa, e aí você faz todo esse processo de juntar, catalogar esse tempo para você no final, quando acabar o projeto, você somar e ver quantas horas deu aquele projeto. Saber a quantidade de horas que você levou para fazer um projeto, além de te ajudar a você saber quantos você vai poder pegar por mês e evitar essa questão do atraso, né? Evitar você dar um tempo pro cliente e na verdade você precisa de mais do que você deu, vai te ajudar a saber também se você tá tendo lucro ou prejuízo, né? Porque por mais que a gente fale para vocês não cobrarem por hora, a base da precificação é a hora. Então a gente precisa saber se está havendo um prejuízo ali na hora de fazer aquele projeto. A gente só vai saber realmente sabendo quanto tempo você está levando para fazer aquilo. E falando nisso, a gente entra no terceiro erro, que é pegar mais projetos do que consegue fazer, né? É óbvio que o primeiro erro acaba impactando nesse erro, porque você não sabe quanto tempo você leva para fazer e por isso você acaba pegando mais do que o que você consegue fazer. Mas um outro erro que interfere muito também nessa questão do pegar mais do que você consegue fazer é a precificação errada. Porque o que acontece? Se você está precificando os seus trabalhos errados, a menos do que o que você precisa, você vai precisar pegar mais projetos para juntar aquele montante que você precisa no mês. Então, eu acredito que, além do que eu falei antes, a precificação ainda é que impacta mais nessa questão de você pegar mais do que você consegue fazer.
Porque você fica naquela, ai meu Deus, eu preciso de mais um, porque eu ainda não tenho dinheiro para pagar as contas, e eu preciso... E aí vai pegando projeto. Quando você vê, você já tá com um mundo de projetos, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você não tem margem para contratar alguém para te ajudar, porque você tá cobrando errado, e aí você atrasa os prazos, geralmente, de todos os projetos. E isso é muito pior, porque você não vai atrasar um, você vai atrasar todos, porque você não vai conseguir fazer todos ao mesmo tempo e entregar no prazo que você estipulou, porque você é uma pessoa só. Se você reconheceu que você está atrasando projetos, porque você está pegando mais projetos do que você consegue fazer, você precisa reavaliar os preços que você está cobrando. Outra coisa, você precisa ver o custo-benefício. Às vezes tem alguns serviços que a gente cobra que tudo bem a gente fazer no início, a gente está começando, a gente realmente precisa do dinheiro, mas conforme a gente vai ganhando experiência, às vezes não vale a pena, por exemplo, fazer só um cartão de visita ou fazer só um flyer, porque às vezes a tua hora já está com um valor acima daquilo que você cobra naquele material e aí não vale a pena mais fazer esse serviço. Por exemplo, hoje eu não faço mais só cartão de visita, eu não faço flyer, não faço mais, porque a minha hora já vale muito mais do que o que eu poderia cobrar por esse material. E também tem a questão do esforço. Tem a questão de eu gostar ou não de fazer, eu realmente não gosto muito de fazer flyer, mas também tem a questão do esforço que eu levo para fazer aquilo, para o retorno que eu tenho, é muito baixo, então às vezes não vale a pena. Então, se você identificou que esse é o seu problema, avalie a sua lista de serviços, veja quais serviços valem a pena ficar ali, né? E tem que ser bom para você também, tem que ser bom para o seu negócio. É o seu tempo, é você que faz as coisas. Então, se tem um serviço ali que não vale a pena você fazer, você vê que você tem um esforço muito grande para fazer e o retorno é muito pouco, não vale a pena fazer. Talvez seja melhor ou você tentar aumentar o preço ou substituir por um serviço que vai te custar mais, vai ser mais esforço, mas você vai ganhar mais fazendo ele. Por último, o erro mais comum de todos, que eu acho que é a questão da procrastinação, né? Muita gente tem problema com procrastinação, eu incluso. Eu tô sempre constantemente tentando arrumar jeito de vencer isso. Mas a procrastinação é uma coisa que eu vejo que atrapalha muita gente. Porque o que acontece? A gente até tem tempo para fazer o projeto. Muitas vezes você deu ali, você já sabe quanto tempo você leva, você tá com tudo isso muito bem alinhado. Só que você vai empurrando com a barriga, você vai, né, jogando o negócio pra frente. Em vez de fazer antes e ter uma folga e talvez até entregar antes pro seu cliente ficar mais feliz, não, você vai empurrando, você fala, não, eu tenho até aquela data pra fazer e tal, não sei o que. Isso geralmente acontece com pessoas que não gerenciam o projeto da maneira correta, que é o quê? Às vezes só dá uma data de início e uma data de entrega, mas não dá datas intermediárias para o cliente, porque quando você começa a dar datas intermediárias para o cliente, você assume compromissos em mais datas, então você procrastina menos, porque você sabe que você já marcou o dia que você vai entregar um moodboard, você já marcou o dia que você vai apresentar, então você tem que fazer até aquela data. Quando você marca só, por exemplo, quando vai começar e quando vai entregar, você vai empurrando as coisas do meio, assim, do jeito que dá, e vai encaixando e vai fazendo do jeito que dá. Então, eu recomendo trabalhar com o que eu gosto de chamar de marcos de projeto, que são os marcos no meio do projeto, antes da entrega. E aí você consegue colocar datas e prazos, e isso evita que você fique empurrando as coisas com a barriga. E além de só colocar esses prazos internos para você, você compartilha esses prazos com o seu cliente. E aí, se você trabalha com o portal do cliente, e não sei como é que você faz esse processo, mas você pode simplesmente enviar um cronograma para o cliente. Chegou um novo cliente, fechou, assinou o contrato, você faz o setup do projeto, que eu gosto de chamar, que é o quê? Definir todas essas datas com base nos outros projetos que você tem. Então, se você tem isso muito bem organizado, você vai conseguir intercalar todas essas datas, já vai saber qual vai ser a data de cada coisa, e aí você vai mandar isso para o cliente. Você vai dizer, ó, aqui, as datas, você não vai mandar todas as datas, você vai mandar as datas principais, que interessa para o cliente, é o quê? O início, a data de envio do moodboard, do briefing, essas coisas que ele participa muito, reunião de apresentação, entrega, essas coisas. Então você vai mandar essas datas para ele. A partir daí o seu projeto ele já vai estar todo agendado e você vai ter que trabalhar para cumprir aqueles prazos. Mas é óbvio que isso vai funcionar para uma pessoa que tem um valor muito alto do compromisso e da pontualidade. Então se você é o tipo de pessoa que assume um compromisso com a outra pessoa e não quer deixar aquele cliente na mão, isso vai pesar muito forte para você. Agora, se você é o tipo de pessoa que já atrasa, que já tem esse hábito de atrasar, talvez isso não faça muita diferença. Porém, a pergunta que eu te faço é, que tipo de profissional você quer ser? Você quer ser o profissional que entrega as coisas atrasadas ou o profissional que entrega as coisas na data? Porque de designer que entrega as coisas atrasadas, de designer que é desorganizado, é o que mais tem aí, né? Tá cheio. Então,
eu te faço essa pergunta. Pode ser que esse não seja o teu valor, né? Você não se importe tanto com essa questão de ser pontual de fonte. Vou atrasar um dia que não tem problema. Mas para o cliente faz diferença. Às vezes, naquele dia que você falou que ia entregar, ele ia usar aquele material e aí você atrapalhou ele de alguma maneira. Uma coisa que você pode fazer também, que pode ajudar com essa questão da procrastinação, é fatiar o elefante, que eu sempre falo, né? Por que chama fatiar o elefante? Porque geralmente quando a gente está procrastinando, a gente está olhando para o problema como um todo. A gente olha para aquele elefante no meio da sala e fala, meu Deus, olha o tamanho disso, eu tenho que resolver isso. Mas se você fatiar ele todinho, né, tarefa por tarefa, tarefa por tarefa, vai ficar mais fácil, porque aí você em vez de você agendar, por exemplo, fazer o design da marca, você vai fazer assim, desenhar primeiro o rascunho do conceito. Aí você vai colocar lá na sua agenda do dia tal. Aí quando você olhar para aquela tarefa, você não vai olhar desenhar a marca. Fala, meu Deus, eu tenho que desenhar a marca, socorro, não vou conseguir. Você vai olhar assim, desenhar primeiro o conceito da marca. Você fala, só um rascunho, dá para fazer. Então, a ideia do fatiar o elefante é isso. Então, fatia o elefante para poder te ajudar nessa questão de visualizar o projeto com pequenas etapas a serem cumpridas, e não só um negócio gigantesco que você precisa resolver de uma vez só, porque na verdade não é. E por último, dessa questão da procrastinação, é uma questão mais abstrata, que vai mais a fundo na alma da pessoa e aí envolve terapia, que muitas vezes realmente você está perdido na vida. Você não sabe o que você quer fazer da vida. Você está trabalhando com design, mas você não tem objetivo, você não tem meta financeira, você não sabe o que você quer, você tá fazendo por fazer, sabe? Quando a gente trabalha desse jeito também, sem ter meta, sem saber onde a gente quer chegar profissionalmente, essas coisas atrapalham e a gente procrastina mesmo, porque a gente fica sem sentido para fazer as coisas, né? Nesse caso, eu não sou a pessoa mais apta para ajudar nisso. Eu precisei fazer terapia para resolver essas questões. Mas se você tá nesse caso, assim, nesse desânimo, que depois que fez tudo isso que eu falei, fez todas essas técnicas, nem isso tá resolvendo, talvez seja o caso realmente de investigar algo mais profundo aí, um problema que seja mais interno, que tá interferindo no seu trabalho e você precisa reavaliar. Ou talvez até só definir algumas metas financeiras, metas de coisas que você quer alcançar, já vai te ajudar a resolver essa questão. Só para lembrar, mais uma vez, clientes não indicam e não ficam com pessoas que entregam coisas atrasadas. Não importa se você é a pessoa mais legal do mundo, se você é o designer mais legal, se você atrasa a entrega, o cliente não vai te recomendar. Ele não vai te recomendar. Sinto dizer isso. Então, avalie direitinho o que é que você tem feito, o que é que você pode melhorar para evitar esses atrasos de projeto. Espero que essas dicas que eu te dei no vídeo de hoje te ajudem a identificar se você está tendo algum problema de atraso. Se você tiver mais alguma coisa que você lembrou que você faz que te ajuda a não atrasar o projeto, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, lembra do like para eu saber que você está gostando desse conteúdo que eu estou trazendo aqui. E eu te vejo no próximo Dani Explica.